10 horas 30 minutos. Bom dia, bem-vindo de volta. É hora de termos esta nossa habitual conversa o sábado. Hoje nossa atenção está virada para a segurança nas escolas. Paulo Nascimento é o nosso convidado, analista social. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luís Stefano. Bom, Paulo, o governo angolano lançou o projeto CyberCat para garantir a segurança das crianças ao acesso à internet. É uma medida que visa garantir melhor uso desta ferramenta importante na busca pelo saber. A princípio, como é que olha para esta medida? Bom, é uma medida acertada. Dizer que é daquelas medidas que já devíamos ter feito antes, dado que as instituições escolares, no âmbito daquilo que são pesquisa dos alunos, é centro de muita vulnerabilidade. É uma medida acertada. Bom, Paulo, estendendo um pouco mais a questão da segurança, quando olhamos para as nossas escolas, elas demonstram algum sentimento de segurança para as nossas crianças que vão nesses espaços em busca do conhecimento? Bom, Luís Afonso, é bem verdade que as nossas instituições escolares, elas são ou estão num declínio de vulnerabilidade. Há muita vulnerabilidade nas nossas escolas, em vários aspectos. Primeiro, dizer que as instituições escolares são um dos alvos principais para a atuação de qualquer criminoso. Por quê? Porque na escola encontram-se indivíduos na maioria das vezes, desprotegido, despreparado para a atuação delituosa, partindo do pressuposto que o que leva os indivíduos à escola é ir em busca do conhecimento. Obviamente, deixa todos os outros critérios ou todas as outras questões fora daquele local. E os criminosos, como também analisam esses espaços, essas situações, olham para as escolas, sobretudo por causa da inocência das crianças, para irem fazer as suas. É só para ver, por exemplo, que no âmbito daquilo que é atuação delituosa, os próprios indivíduos ligados a raptos, a sequestro, a tráfico de droga, muitos deles olham as escolas desprotegidas no âmbito de insegurança para ir fazer das suas práticas delituosas. E depois também temos aqueles que são os fatores ligados à comercialização de bens impróprios para os alunos. Por isso é que temos que ter muito cuidado no âmbito da segurança escolar. E dizer que nós, enquanto encarregados, sobretudo aqueles encarregados que estão na zona das instituições escolares, deviam ser uma das primeiras pessoas ou indivíduo ligado na proteção da instituição escolar. Por quê? Porque mais do que ter uma segurança, mais do que termos as autoridades atentas com as escolas, quem vive no arredor tem um maior controle e domínio. Deve ser o primeiro agente fiscal. É o primeiro fiscalizador da instituição. Primeiro por ser um bem público e que foi projetado para muitos anos de atuação. E depois, porque é o vizinho, é o morador, é o adulto que está ali próximo, que está em maior contato com o espaço. Logo, é de todo importante um maior cuidado da mesma, e este deve primeiramente partir por parte dos estudantes, depois do próprio professores, segurança da instituição. Depois apela-se aqui ao empenho por parte dos vizinhos do arredor, sobretudo das pessoas com maior idoneidade, num rigor, no sentido de controlar e preservar todos aqueles que forem atividades feitas dentro da escola e no arredor da escola, de forma a proteger as nossas crianças e a proteger o bem público. De que forma os órgãos de segurança podem atuar nesses espaços? Há necessidade aqui de haver maior extensão das brigadas escolares, que anteriormente faziam-se presente em muitas escolas. Hoje já vemos algumas escolas em situação de vulnerabilidade, sem agente de segurança privada sequer, muito menos os da brigada escolar.
Bom, partindo do pressuposto que é o Ministério do Interior é o órgão encarregue da segurança nacional, esta dentro das suas instituições de serviço, ligada propriamente à polícia, deve ter uma brigada, uma polícia especial para atuar no âmbito daquilo que são os fenômenos criminais que ocorrem nas instituições escolares. Por quê? Porque a atuação do agente na escola é diferente de uma atuação do agente, por exemplo, numa discoteca, obviamente por causa do tipo de atuação e fenômeno, comportamento dos mesmos. Ao criarmos é preciso criar uma polícia especializada para atuar nas escolas. Mas partindo do pressuposto que, em termos de realidade, Angola ainda tem agentes reduzidos comparativamente com aquilo que é a necessidade que se pede, o que era preciso era, as escolas deviam ser protegidas primeiro por uma empresa de segurança privada. E essas deviam ter um maior contato com as brigadas. O que quer dizer? Quem ia fazer o controle, o primeiro cordão de segurança das instituições devia ser garantida pelas empresas de segurança privada. Primeiro porque é estas que devem garantir. Depois, a polícia, o Ministério do Interior, deve também garantir que haja uma polícia especializada para sempre que for acionado. Por isso é que existe a brigada, não é? A brigada sim, temos uma brigada que, por exemplo, nos anos 2000 trabalhou muito nesse sentido. Agora vê-se muito menos a presença das brigadas nas escolas, até porque também não se recomenda que seria de bom rigor termos a polícia a circular nas escolas. Não, é desconfortável. Não é o que se pede. O que se pede é garantir a segurança das escolas. E essas muitas das vezes podem ser feitas com base naquilo que é garantida pelas próprias empresas de segurança privada, pelos próprios vizinhos no arredor e os próprios quadros que atuam nas mesmas instituições. Exato. Sempre que sentirem que há uma insegurança, sempre de forma antecipada, acionar os órgãos de tutela, a polícia de brigada escolar. Estas é que devem estar sempre em prevenção, devem estar sempre disponíveis, atentas para a situação, devido às alertas que vão surgindo. Exato. O que não seria correto, por exemplo, é termos uma brigada escolar que sempre que fosse acionada não conseguisse responder àquilo que foram as denúncias, as chamadas. Precisamos ter brigadas escolares prontas, preparadas, disponíveis, mas quem deve garantir a primeira fase a segurança nas escolas somos todos nós, nomeadamente encarregados da educação, os próprios alunos devem contribuir também para a segurança da própria escola e a sua própria segurança. E uma segurança local bem preparada. Bem preparada. O Paulo tocou aqui na questão da venda de substâncias impróprias aos alunos. Isso acontece justamente nos portões das escolas, ou logo na rua a seguir, ou bem próximo disso, encontramos rolotes, bares, enfim, ao redor da escola. Isto é saudável para um ambiente estudantil que se exige maior concentração para que se produzam resultados qualitativos? Não, obviamente que não. Primeiro porque não havia aqui a necessidade de haver vendas impróprias nos arredores escolares. Porque as próprias instituições escolares, quando são feitas, elas são feitas olhando sempre nessa perspectiva. Daí, dentro da própria escola, terem cantinas apropriadas para comercialização ou para vendas de alimentos e bebidas, que vai de encontro com aquilo que é o consumidor, obviamente os alunos. Daí, por ter uma questão de maior rigor, comidas impróprias, bebidas impróprias. Se essas estivessem a funcionar e a funcionar devidamente, obviamente não haveria ali aquilo que é a venda desorganizada. Porque o empreendedor, quando pensa em fazer, ou o empresário, quando pensa em fazer dinheiro, ele olha para onde está a vulnerabilidade. Viu a oportunidade nas escolas. Por quê? Porque as cantinas escolares não estão a fazer o seu trabalho, ou estão a falhar, então eles vão para lá fazer as suas vendas. Olhando para essa oportunidade, começam a haver outras oportunidades para ainda mais produtos impróprios. O que se pedia aqui nessa altura, por exemplo, até porque
a própria segurança alimentar dentro das escolas também é passiva. Então, se as cantinas tivessem a funcionar dentro das escolas, obviamente elas deviam ter as cantinas deviam olhar sempre para aquilo que é a perspectiva dos alunos. Obviamente, o que estamos a dizer? Se as crianças que estiverem numa determinada escola tiverem um nível de financeiro baixo, estamos a falar das escolas que estão muito mais dentro do bairro, em que as famílias têm a sua situação econômica muito mais reduzida comparativamente com as outras, o produto a ser comercializado ou o alimento a ser comercializado naquela escola tinha que ter um custo baixo. Nem que para isso o executivo olhasse para essa perspectiva e subvencionasse os preços dos alimentos dentro das escolas e para os alunos e os professores também têm a alimentação por fazer, olhasse para essa e reduzisse os preços. Ao olharmos nessa perspectiva, se calhar iríamos tirar aqui aquela pressão que o executivo tem, por exemplo, com a situação digamos, daquela assistência que foge o nome agora, mas sim, entendo o executivo, por exemplo, tem aqui políticas que visa dar merendas escolares aos alunos. Com esta visão de ter as instituições ligadas à comercialização de alimentos dentro das escolas, o que é que faria? Baixava os preços, obviamente o Estado subvencionasse os preços, ou nem que para isso reduzia aquilo que fosse as quantidades, e faria com que os alunos deixassem de ir para fora das escolas e comercializar os produtos, porque a maioria dessas inseguranças estão no arredor da escola, propriamente nos portões. Porque nos portões, onde tem as casas de jogos, hoje por hoje, nos arredores da escola, tem as casas de jogos, tem as cantinas, as rolotes a comercializarem cigarros, a comercializar bebidas alcoólicas, algumas ainda de forma clandestina a fazer um comércio de drogas. Obviamente, tínhamos que olhar diferente, meter a necessidade do aluno dentro da escola, para aqueles que não vão para a escola alegando ter essas dificuldades, iriam ter os problemas resolvidos, para aqueles que saem da escola ou do recinto escolar para ir à busca de alimentos, não teriam muito para irem. O que ia acontecer? Todo aquele elemento que tivesse que entrar para a escola, obviamente teria que passar pela segurança, e daí não iria ser fácil entrar numa escola, por exemplo, com uma arma de fogo, uma arma branca ou com materiais contundentes. Estaríamos a fazer o quê? Estaríamos a proteger as nossas crianças de todos aqueles riscos que nós temos visto hoje. Isto no setor público, nas escolas públicas, mas há também o ensino privado que tem, de certa forma, seus próprios procedimentos, claro, cumprindo com aquilo que são as normas do Estado, mas as escolas privadas podem cumprir ou podem ter um ou outro modo diferente de agir na questão de segurança. Está melhor servido o setor privado ou o público? Bom, em termos de segurança, aquilo que estamos a falar, a garantia da segurança do recinto escolar, nas empresas, nas escolas privadas, e sobretudo nas escolas privadas que atuam mais no centro da cidade, esses estão mais protegidos. Só que em contrapartida temos um outro pormenor, um outro fenômeno, que nas escolas privadas, os alunos, na maioria das vezes, deixam de entrar na escola ou na sala de aula e ficam fora da escola. Se olharmos para as escolas privadas, a maior concentração de alunos fora da escola acontece mais nas escolas privadas. Por quê? Porque criou-se aqui uma prática nova que é muito mais dos jovens, nomeadamente o Mundinho. O Mundinho criou um ambiente, um recinto fora da escola. O que eles fazem? São dados outros nomes para isso, uns chamam Sala 21, outros chamam Mutamba, cada um, de acordo ao seu meio, dá um nome. E o que é este fenômeno? Esse fenômeno é que leva os indivíduos, os alunos, a estarem fora da escola, porque o ambiente que se proporciona dentro desse espaço é daqueles que não é recomendável nem aceitável dentro do recinto escolar. Daí temos, por exemplo, situações em que crianças saem todos os dias de casa e nunca vão para a escola. Ou vão para a escola e não entram na escola. Ficam no recinto escolar, fora do recinto escolar, com os amigos e colegas, fazendo das más práticas daquilo que alertamos diariamente não ser recomendável,
E depois tivemos uma situação como aquelas que vimos no final do ano, em que há um número de aproveitamento muito reduzido por parte dos alunos, o que deixa qualquer encarregado de educação ou qualquer ator social descontente. Por quê? Porque estamos a ver uma baixa, um baixo rigor por parte dos encarregados e depois também porque as instituições, obviamente, primeiro, os encarregados não têm feito o seu papel, que é algumas vezes ir para a escola saber como é que estão os alunos, e depois também temos uma instituição que não alerta sempre que possível os encarregados de forma a terem conhecimento deste fenômeno mais cedo. E falou dessa questão de alunos que se concentram fora dos recintos, também muitos deles motivados por coisas que têm acesso via internet, vão vendo e vão imitando e concentram-se aí em grupinhos a partilhar conteúdos na internet. Acha que o Cybercat, que foi um projeto novo apresentado pelo Executivo, deve também estender-se para o ensino privado? Bom, primeiro... Para evitar essas situações mesmo. Não, a questão aqui que se coloca é que os cyber, eles devem ser postos à disposição de qualquer cidadão, sobretudo para as crianças, por uma questão de pesquisa. Hoje por hoje, a educação ou o ensino, ela está muito por base da pesquisa e essas estão a cada vez mais ser menos, usa-se cada vez menos as bibliotecas convencionais, que é aquelas que nós tínhamos no passado, e hoje passa-se a usar muito mais as virtuais. Daí até o Executivo, há uns anos atrás, abria as mediatecas, que era muito com esse intuito de levar o cidadão ou os alunos dentro desses centros para pesquisas e estudos. Mas o que é que acontece, por exemplo? Para indivíduos ou crianças com maior dificuldade financeira, obviamente que essa medida ajuda e ajuda muito, mas para situações de determinadas pessoas ou indivíduos com uma capacidade financeira melhor ou maior, não precisa recorrer a esses centros, e muitas vezes não recorre. O que acontece é o seguinte, por isso é que afirmei que dentro das instituições privadas há mais o fenômeno de mata-aula do que nas escolas públicas. O porquê? Primeiro porque quem vai para a escola privada, a princípio, vai por dois motivos. Ou porque não tem uma escola pública próxima e é obrigado a custear no privado ou a pôr o seu filho numa escola privada, ou porque desacredita na instituição pública e acredita na instituição privada. E algumas vezes até temos filhos que exigem aos pais que não querem estudar numa escola pública ou numa determinada escola e querem outra. E o pai, muitas das vezes, sem olhar para aquilo que é a intenção do filho, aceita esse conselho, muitas das vezes vai pela opinião e ideia do filho. E depois temos aqueles filhos que têm tudo ao seu alcance. Filhos com capacidade financeira maior do que muitos adultos. Daí vemos, por exemplo, crianças a realizarem festas fora das escolas com tudo exposto, com acesso a tudo. Isto é muito porque os pais também hoje dão tudo aos seus filhos, o que é errado. Aos filhos não se deve dar tudo. Aos filhos deve-se dar o que é necessário. E dada a fase, para ir à escola, um filho não precisa de um iPhone. Estás a pôr o filho em risco. Por quê? Porque se a nossa cidade está violenta, ao entregares um iPhone ao seu filho, obviamente estás ali pôr no centro da vulnerabilidade daquilo que são os malfatores. E depois, um filho que depois não entra para a sala de aula, fica mais fora da escola. E depois tem o fenômeno de se juntar. Só se junta nesses centros quem tem o mesmo nível financeiro ou quem tem o mesmo pensamento. Obviamente que as classes congregam-se. O que quer dizer que se tens uma iniciativa de matar a aula, vai se juntar com quem também pensa assim. E quem não pensar assim, obviamente, numa primeira fase vai ser recrutada, ou eles vão de forma vão tentar convencer os demais alunos a matar a aula, a deixar de entrar na sala de aula. Quando não conseguir, esses por si só vão só. Mas o risco está mesmo porque quando existe essa vulnerabilidade por parte dos alunos, obviamente nós enquanto encarregados, os alunos, porque depois não têm consciência, não param para pensar nos riscos que correm, isto falha em grosso. Por isso é que estamos a ver fenômenos agora em que crianças estão a ser raptadas, estão a ser violadas, tudo porque todos nós, a dada altura, estamos a falhar. Pois.
Paulo, recomendações ou conselhos a deixar? Bom, em termos daquilo que é segurança nas escolas, um dos maiores conselhos é a maior comunicação entre os quadros docentes das instituições, os professores, os encarregados, os diretores, devem comunicar-se mais. No sentido de sempre que haver uma falha no aluno, ou seja, sempre que o aluno tiver iniciativa de falhar na sala de aula, o pai, se o filho deixar de ir na escola, não for possível o filho ir para a escola porque vai para o médico ou porque está se sentindo mal, o pai comunicar à escola, ou sempre que o encarregado também, sempre que o professor detectar que um determinado aluno não apareceu na sala de aula ou está a ter um determinado comportamento, este também comunicar o encarregado, esta comunicação fará com que o aluno pense duas vezes antes de ter uma iniciativa menos boa, antes de pensar em envergar para uma má prática. Por quê? Porque os dois interessados na boa educação do aluno terão conhecimento de imediato. Então, estaríamos a desencorajar qualquer descaminho das nossas crianças. Muito bem. Paulo, obrigado pela presença. Obrigado, Luís Afonso. Igualmente para o senhor. Obrigado. E desejamos um bom fim de semana para todos os telespectadores que conosco caminharam nestas aproximadas